O segredo do bom professor é simples. É capacitação. Venha receber ainda mais capacitação técnica e espiritual na 30ª Conferência de Escola Dominical. Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, de 2 a 5 de maio. Plenárias, seminários e workshops com os grandes nomes da educação cristã. Vagas limitadas. Todas as informações estão no cpadeventos.com.br ou 21 2406 7352. 30ª Conferência de Escola Dominical. Realização CPAD. Subsídios. Lições bíblicas jovens. Lição 1. Um mundo imerso numa cultura materialista. A paz do Senhor. Eu sou o pastor Natalino das Neves, comentarista das lições bíblicas desse segundo trimestre de 2019. Estamos nos reencontrando depois de já estudarmos junto sobre Romanos, sobre o livro de Mateus, Seu Reino Terá Fim, e agora nós vamos estudar sobre esse tema, cobiça e orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida. Como eu menciono no prefácio do livro, assim que o pastor Alexandre Coelho me convidou para comentar esta lição, eu já me empolguei com os temas, porque nós vamos estudar nesse trimestre sobre 3 temas que são muito importantes, fundamentais em qualquer época, em qualquer região, em qualquer faixa etária, que é dinheiro, sexo e poder. Quer seja em conjunto ou seja separado, qualquer momento, em qualquer lugar, se alguém estiver conversando, vai estar falando de alguma forma sobre esses temas. Então, para você ver a abrangência do tema que nós vamos estudar nesse trimestre. Então, entendo que os jovens estão sendo premiados com esses temas que nós vamos tratar nesse trimestre. A revista, melhor dizendo, dividida em 3 lições. A primeira lição, que é a lição que nós vamos estudar agora hoje, ela é uma lição introdutória, com o título Um Mundo Imerso na Cultura Materialista, onde nós vamos abordar, baseado em 1 João 2, 15 a 17, a respeito do amor ao mundo. Nós vamos ver aqui que mundo que é esse e por que João diz que aquele que ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Nós vamos abordar essas 3 questões, fazendo uma forma introdutória, sobre o que é cobiça da carne, ou o que é o desejo da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. E na sequência nós teremos mais 12 lições, divididas em 3 grupos de 4 lições. A primeira, as 4 lições posteriores, da 2 a 5, vamos tratar sobre dinheiro. As 4 seguintes sobre sexo e as 4 últimas lições sobre poder. O primeiro tópico da lição diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Na lição, devido à limitação de caracteres, eu não abordo sobre o contexto da primeira epístola de João, mas faço isso no livro. Então, você que ainda não tem o livro, poderá adquirir o livro de apoio, onde eu faço uma abordagem contextualizando a epístola, o que estava acontecendo, a questão da autoria, a questão do local, data, o que estava acontecendo naquela comunidade e como que ela se constituía nesse período em que foi escrito essa epístola. Isso vai ajudar também a compreender o texto ao ser analisado. Então, é importante você fazer essa busca, onde coloca uma visão panorâmica a respeito de 1 João. E também destaco as palavras-chave. Dentre várias palavras, 3 palavras são essenciais para entender esse contexto do amor ao mundo. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele, onde nós vemos a palavra conhecimento, a palavra justiça e concupiscência. Então é importante porque conhecimento, por exemplo, dentro do contexto da epístola, nós temos a influência da crença gnóstica, onde abordava que o conhecimento místico é quem traria ou que dava a salvação para as pessoas e estava influenciando
também esse ensinamento no seio da igreja. Então, o apóstolo ele traz que o verdadeiro conhecimento é a experiência de Deus que leva à justiça. Então, ele deixa claro que essa experiência de Deus, ela tem que resultar em uma aplicação da justiça. E a concupiscência, que nós vamos tratar, explorar um pouco mais nesta e nas próximas lições, onde a tradução mais próxima de hoje para a nossa língua é desejo. Mas o problema não é o desejo em si, mas como é tratado esse desejo, como que o ser humano trata com esse desejo. O item 1 da lição tem o título O que é o mundo? Nessa lição eu coloco aí a definição de cosmos. Do grego, a palavra utilizada para mundo, é a mesma palavra, só que traz 3 conceitos diferentes. O que diferencia? É o contexto aonde está inserida a palavra. Então nós vemos o cosmo como um mundo criado por Deus que deve ser amado e admirado. O mundo como a humanidade em geral. E o terceiro, o mundo como um sistema dominante que se opõe a Deus. E é esse o mundo que não deve ser amado. É composto pelas pessoas, pelas instituições que se opõem a Deus, ao Evangelho. Então, tudo que se opõe a Deus, dentro dessa ideologia dominante, que constitui-se, então, esse mundo. Às vezes as pessoas brincam, falam, pastor, então o senhor não é desse mundo, então o senhor é um ET, né? É uma brincadeira que às vezes as pessoas utilizam. Quer dizer, a gente faz parte desse mundo, mas não podemos tomar a forma do mundo como Paulo fala aos romanos, né? Com as suas ideologias, suas práticas, os seus costumes. Então esse é o mundo, que é o item 2 que fala o mundo que não deve ser amado. Então nós vemos os 3 mundos. O primeiro, que é o mundo criado, que deve ser admirado, que é o criado por Deus. O segundo, que é a humanidade em si, ao qual Jesus morreu. A terceira é o sistema dominante. E é esse mundo que não deve ser amado. Então eu coloco até na lição que nós devemos desconfiar, né, no sentido da palavra, de tudo que concorre com Deus, com o seu evangelho, com a sua palavra. Nós temos que estar atentos, porque isso pode influenciar na nossa vida cristã. O terceiro item é o amor ao mundo é inconsistente com o amor de Deus. Então, esse mundo que não deve ser amado, que é constituído por pessoas, instituições que se opõem a Deus, tem algumas características. E eu coloco aí as características das pessoas que fazem parte desse mundo e as instituições, o que está por trás. Que são pessoas que não conhecem a Deus. Tenho citações também, para você ter na revista, você pode acompanhar, que são contrárias à igreja de Cristo, e também que são dominadas pelo maligno. Então, essas pessoas que fazem parte desse mundo que não deve ser amado, que também é inconsistente com o amor de Deus, porque o mundo usurpa a paixão de quem se deixa levar por ele, ou seja, acaba influenciando e tomando conta do seu desejo, e isso vai influenciar também nas suas ações. Jesus, na oração sacerdotal, em João 17, ele ora pelos discípulos e diz, olha, Senhor, deixa bem claro que eles estão no mundo, que é o mundo físico, o primeiro mundo que nós falamos, mas que eles não são do mundo. De que mundo que eles não são? É o terceiro que nós falamos, então, que é o mundo que não deve ser amado, que se opõe a Deus e à igreja. E no verso 18 ele diz que os seus discípulos foram chamados para fora deste mundo, mas não do mundo físico, ou seja, desse mundo que tem essa ideologia contrária à palavra de Deus e contrário a Deus. Então, nós estamos no mundo, temos que conviver com o mundo, conviver com as pessoas. O que nós não podemos é nos amoldarmos ou tomar a forma da prática, dos costumes dessas pessoas que fazem parte desse terceiro mundo. O cristão que se torna amigo do mundo, Tiago 4:4 diz, é contaminado por ele, Tiago 1:27. Toma a forma dele, do mundo, e acaba tornando-se inimigo de Deus. Por isso, a preocupação do autor em chamar a atenção sobre esse mundo que não deve ser amado. Então, nós fazemos parte do mundo, devemos admirar a criação de Deus, conviver com as pessoas que fazem parte deste mundo, mas não podemos tomar a forma deste mundo, a ideologia e as práticas que eles têm. E eu pergunto a você, a quem que você tem amado? O mundo ou a Cristo? Então é a pergunta para você que é professor, professora, fazer para os seus alunos depois da ministração desse tópico, levando as pessoas a refletirem na aplicação prática da sua vida, como que isso se aplica à sua vida. O segundo tópico tem por tema a cobiça e a soberba, frutos da cultura materialista. Então aqui eu vou trabalhar com a questão do conceito de concupiscência, que é a falta do domínio sobre o forte desejo pelo pecado. Então nós vamos ver que
o problema não é o desejo, que isso é natural do ser humano, mas é a falta de domínio sobre esse desejo, deixando o desejo dominar as pessoas. Aí que entra a palavra concupiscência. Quando ela é utilizada, sempre está relacionada nesse contexto de lascividade carnal, imoralidade moral e carnal. O primeiro item desse segundo tópico é a cobiça da carne, né? Então, o desejo, como eu já disse, é natural do ser humano. O desejo e o prazer, o desejo de comer, beber, dormir, fazer sexo, isso é natural. Isso todo ser humano, nós vamos ver mais à frente também, porque o ser humano foi criado, né, para ter esses desejos. Isso é natural, não tem problema algum com relação a isso. Mas o problema é quando a concupiscência, o desejo da carne é tão forte que se torna uma ânsia que o ser humano tem de consentir com o mal e contrariar a vontade de Deus. Ou seja, esse desejo ir de encontro no sentido contrário aos princípios da palavra de Deus. Vale ressaltar aqui que eu coloco em algumas partes da revista que esta orientação é para quem tem a Bíblia como regra de fé e conduta. Então, se você vai receber as orientações, ou o professor e a professora aqui que está nos ouvindo, ao falar com seus alunos, não, mas isso, hoje não dá para aplicar isso, né? Mas quando você diz, você crê na Bíblia como palavra de Deus, então você tem ela como referencial. Ela te traz orientações de como proceder neste mundo, como se relacionar nesse mundo. Então, a pessoa que tem a Bíblia como palavra de Deus, ela deve seguir essas orientações. E é interessante que eu coloco aqui que essa questão do desejo, às vezes as pessoas acabam jogando a responsabilidade para Satanás. Diz, olha, foi o diabo que me enganou. Ele me enganou e eu acabei pecando e errando. Então, as pessoas, quando elas cedem esse desejo da carne, na realidade, não é porque Satanás a fez errar, mas porque ele ofereceu e a pessoa, ela tomou essa oportunidade de pecar, essa oportunidade de contrariar a vontade de Deus, mas por seu livre-arbítrio. Isso é muito interessante nós colocarmos também. Tiago deixa bem claro que nós somos atraídos pela própria consciência que está dentro de nós. Então, por isso a importância de nós controlarmos esse desejo. O segundo item fala sobre a cobiça dos olhos, né? A cobiça da carne, pecados que provêm do corpo. Já a cobiça dos olhos é que vem pela vista, né? Pelo aquilo que você vê, e que pode resultar na consumação do pecado pelo corpo. Aí a cobiça da carne. Então os olhos são considerados como as janelas da alma, né? Aquele que primeiro capta a imagem e leva para dentro do ser humano aonde estão os desejos. E aí, dependendo como isso se acontece dentro do ser humano, pode levar ao pecado ou não. Então, a maioria dos pecados passa primeiramente pelos olhos. Jesus, ele deixou bem claro sobre isso, né? Que diz aquele que já desejar a mulher, no seu coração já comete adultério, ou seja, primeiro ele só visualizou. Ele chama atenção para isso. Então, nós vemos na lição alguns exemplos de pessoas que foram pegos por essa cobiça dos olhos, como Adão e Eva, Acã, Davi e assim por diante, que você tem na sua revista. O terceiro item do segundo tópico, a soberba da vida. Está muito ligado com a ostentação pretensiosa a qualquer preço, ou seja, desejar ter uma boa formação, desejar ter riquezas, ter uma influência com as demais pessoas, isso também não é problema. O problema é o que leva as pessoas, como que as pessoas fazem para obter isso. Esse é o grande problema. E as pessoas que são soberbas, ela tem o hábito de desprezar ou humilhar as demais pessoas para se sobressair. Todas as pessoas gostam de ser admiradas, gostam de aplausos. Quem não gosta? Você não gosta? Eu gosto, você gosta, todos nós gostamos. A diferença é como nós lidamos com isso. Não podemos alimentar isso de tal forma que isso se torne uma dependência de determinadas situações que leva a pessoa à soberba da vida. E outra questão que é interessante ressaltar é a questão do mundo consumista que nós vivemos, né? Essa questão é onde as pessoas valorizam muito mais o ter do detrimento do ser, as coisas mais importantes do que as pessoas. Então nós temos que refletir, eu aconselho você como professor, explorar um pouco isso com os jovens, comentar sobre essa valorização das coisas acima das pessoas. Salmo 73 também coloca como uma referência que leva-nos a refletir
o salmista que admira as pessoas que prosperam, mas que, na sua concepção, são pessoas distantes de Deus. Ele questiona isso, e então, quando ele vê o final, ele percebe que não é a melhor alternativa. A melhor alternativa é estar dentro da vontade de Deus. Outro exemplo importante, Filipenses 2:6-11, do hino de Jesus, né? Que ele se humilha e coloca-se como exemplo do Deus que é encarnado. Então, não é alguém que viveu com base na soberba da vida. Aí vem a aplicação prática, como sugestão para vocês. Coloco a pergunta na revista, pense, jovem, o que você tem almejado para a sua vida? E dou o conselho, siga o exemplo de Cristo e priorize o que é santo. A motivação do cristão deve ser fazer a vontade de Deus. Então, levar as pessoas a pensarem um pouco como que ela tem, o que ela tem pensado da vida, o que tem pensado, como alcançar isso. O terceiro tópico, então, é entre o materialismo temporário e a vontade eterna de Deus. Ele trabalha com a questão temporária e a questão permanente. A palavra permanente é muito forte dentro dessa epístola de João, valorizar aquilo que realmente é relevante, é importante e que é permanente na nossa vida. O primeiro item é a vida é passageira. Então, trazendo aqui a questão da brevidade da vida. O ser humano, como as coisas, são criadas e também tem a vida útil. Uma hora vai acabar. Nós não gostamos muito de pensar sobre isso, que a morte virá. Mas todos nós passaremos pela morte, a não ser a questão do arrebatamento. Mas, teoricamente, todos nós passaremos pela morte. Isso é inevitável. É breve. E a tendência humana é o imediato, olhar para o agora. E aqui, essa lição faz uma reflexão de parar para pensar um pouco nessa brevidade da vida. Ainda há pouco, conversando com o Jorge, comentarista, o repórter da CPAD que está gravando esse vídeo, estavam falando sobre isso, sobre os filhos. Como os filhos crescem rápido e às vezes a gente perde alguns momentos para conviver, aproveitar essa vida, porque ela é breve, ela é rápida. Quando você menos percebe, os filhos já estão grandes, já estão casados, estão independentes, e a gente parece que o tempo olha para trás, como é que passou tão rápido? A vida, na realidade, ela é passageira. A vida é breve. Nós temos que prestar conta a Deus dessa vida, porque nós recebemos de Deus. Somos como mordomo da nossa própria vida e ela é passageira e nós temos que aproveitar a melhor forma. O item 2 fala jovens que venceram a oferta do mundo por meio da palavra. Então, a primeira epístola de João 2:15-17, que é o tema que nós estamos estudando, faz parte de um contexto maior. Não vou abordar aqui com mais detalhes, no livro eu abordo isso, então se você não tem o livro ainda, aproveite para adquirir o livro. Sobre esse contexto, é importante nós olharmos o contexto como vamos analisar um texto. E nós vemos que aqui ele fala dos jovens, que são, nesse texto, destinatários. A quem ele chama a atenção, a quem são os destinatários especiais, vamos dizer assim, para o autor neste momento. E ele enfatiza que os jovens são fortes, vocês são fortes, porque venceste o mundo por meio da palavra. Então aqui ele evidencia a importância do jovem, a importância do cristão, dar ouvido, dar vazão para a palavra de Deus e tê-la como orientação para a sua vida. E aqui ele chama a atenção que os jovens são fortes porque eles estavam fundamentados na palavra. E está aqui reforçando, né? Reforçando para que eles continuem valorizando a palavra de Deus que está em vós, assim ele diz. Em João 2:3-11, ele enfatiza a necessidade de fazer a vontade de Deus observando os seus mandamentos. Então ele coloca aqui qual que é a base para que possa vencer os desejos da carne, vencer o desejo dos olhos e a soberba da vida, colocando a palavra como algo fundamental, muito importante para limpar, ou seja, purificar, como Jesus disse, nós somos limpos pela palavra, esses desejos que nós temos na carne. Eu creio que isso é o mais importante nesse item. O terceiro item fala trabalhando em favor do que é eterno. Então aqui ele vai destacar que o jovem, que o cristão, como já mencionei anteriormente, ele tem que buscar as coisas consistentes, que vão ser contadas para a vida eterna. As pessoas muitas vezes vivem como se essa vida fosse a única, como se não existisse algo mais. Tem pessoas que não creem. Nós pela palavra sabemos que existe um algo mais, uma vida após essa, que é a vida com Deus ou sem Deus. Por isso, deve investir no que é eterno, aquilo que agrada a Deus, para termos uma vida com Deus. Jesus, na multiplicação dos pães, em João 6, ele diz que devem trabalhar não pela comida que perece,
mas por aquela que permanece para a vida eterna, que é a palavra de Deus e estar dentro da vontade de Deus. Então, a pessoa que ama a Deus sente alegria e prazer de fazer a sua vontade e tem a garantia da vida eterna. Então, se você diz que ama a Deus, então deve-se analisar se você tem prazer de fazer a vontade de Deus, se você tem prazer com a palavra de Deus, tem prazer de estar na casa de Deus, tem prazer de estar envolvido com a obra de Deus. Isso é importante para você perceber como que está a sua relação com Deus. Isso você vai estar investindo naquilo que é eterno. Então, um tema preponderante de 1 João é permanência. Aquele que conserva na palavra permanece para a vida eterna. Então, a palavra de Deus, orientação importante. Aplicação prática para você explorar o seu aluno, a sua aluna, para uma reflexão. Você já parou para pensar na brevidade da vida? É uma pergunta interessante para fazer nesse tópico. Você tem investido no presente, mas sem ignorar o futuro? Ou seja, viver no presente, mas também pensando e plantando para colher no futuro, futuro na terra e futuro na vida eterna. Vive em função da vida passageira ou da vida eterna com Deus? São algumas perguntas, algumas reflexões que eu deixo para você aí pensar e levar os seus alunos também a pensar. Considerações finais. O que nós aprendemos então nesta lição? Eu coloco aí na lição, reportando na consideração o que nós falamos dentro do conteúdo principal da lição. Então, nós aprendemos que o mundo, sob a forma de um sistema que jaz no maligno, não deve ser amado e desejado, pois quem assim o faz, o amor de Deus não está nele. Então, é um daquelas 3 conceitos do mundo, que é um mundo que é dominado pelas pessoas e instituições que são contrários à palavra e contrários à igreja. A cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida são frutos de uma cultura materialista que valoriza as coisas e usam as pessoas. Então, aquelas pessoas que não têm o controle sobre esse desejo são pessoas que têm uma tendência a valorizar mais as coisas do que as pessoas. Então, fruto de uma cultura materialista. Aí, o tema desta lição. O mundo que nós vivemos, em que se valoriza muito mais os bens materiais, as coisas. A matéria e a vida são passageiras, mas quem faz a vontade de Deus permanecerá eternamente em comunhão com Deus. A vida é passageira e nós temos que aproveitar da melhor maneira possível. E a melhor maneira é dentro da vontade de Deus, em comunhão com Deus, para termos uma vida eterna com Deus. Imagine estarmos eternamente com o Criador de todas as coisas. Espero ter ajudado você a preparar essa lição, a estudar essa lição, e peço que você convide as pessoas para também acessar esse vídeo, compartilhe nas redes sociais, para que as pessoas possam também ter um acesso primeiro nessa lição. A intenção desse vídeo não é trazer todo o conteúdo e uma preparação total da aula, mas é trazer uma visão abrangente para que você depois possa preparar a sua aula também com os subsídios, sem esquecer também do livro que amplia, todo esse conceito devido à limitação de caracteres da lição. Então, até a próxima aula, até o próximo vídeo. CPAD, a editora da Escola Dominical.